Inclusive, lá em Manaus, você lembra que em Manaus a situação era notícia todo dia, quando nós registrávamos aí casos de mortes o tempo todo. E agora Manaus vive uma realidade completamente diferente, que aponta para a esperança da reconstrução a partir da força do trabalho, não só dos moradores lá de Manaus, mas do Brasil todo, à medida em que todos os estados vão voltando às atividades normais. Nós estamos recebendo aqui o presidente do CDL lá do Amazonas, está aqui conosco. Muito obrigado pela participação aqui conosco, doutor Ralph Assayag, muito obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Queria que o senhor trouxesse para nós as informações de como é que está a atividade econômica em Manaus, depois de todo aquele drama vivido pelo município. Boa tarde para o senhor. Foi muito difícil o início. Nós conseguimos que as pessoas e a população, no primeiro momento, sofreram, porque nós não sabíamos, foi muito rápido, pegou a gente de surpresa, mas o próprio governador montou uma estrutura junto com o próprio comércio, que nós entendemos que naquele momento nós não poderíamos estar aberto. Junto com isso daí, nós resolvemos fazer um grupo de pessoas, tanto da saúde, do comércio e da parte da estrutura do governo. E dentro disso daí, nós conseguimos colocar um protocolo, inclusive um hospital de Manaus chamado Samel, conseguiu fazer um protocolo não invasivo de não ter que entubar, ele bota dentro de uma cápsula a pessoa, e esse daí deu um resultado muito bom, excelente o resultado, e nós conseguimos, a partir daí, utilizar os remédios devidos da maneira correta. Nós ajudamos com uma plataforma, onde essa plataforma poderia acompanhar, a pessoa se sentiu mal, ele já pegava o kit do remédio, e daquele momento já era acompanhado de manhã, de tarde, de noite, como é que ele estava se sentindo. E os médicos dentro de um grupo, um médico atendia praticamente quase 60 pessoas ao mesmo tempo, porque ele fazia tudo isso via celular, dizendo, diminua a dose, aumente a dose, coloque isso, e fazendo a ficha. A partir desse momento, nós conseguimos aí ter um acompanhamento muito mais seguro, e dentro disso, nós passamos a ter uma qualidade de atendimento muito maior. Nós tínhamos praticamente 5 hospitais, hoje nós estamos praticamente somente com 2, e os 2 estão com 50% em redução, cada vez mais. Nós tivemos já 2 dias em Manaus com a morte zero de qualquer pessoa de Covid, e a partir daí o próprio governador, o prefeito resolveu não intervir, achando que o governo poderia estar fazendo sua ação mais segura. O governador, junto com a CDL, montou 4 secretários para poder dizer como é que nós poderíamos abrir. Nós montamos uma estrutura, dizer, vamos abrir isso que tem menos gente, vamos abrir aquilo. Abrimos no dia 1º praticamente 40% das lojas, agora no dia 15 abrimos mais 40% e vai ficar 20% para o final, que são as academias e cinemas, que já têm o seu protocolo, eles já estão se preparando para quando você pode abrir, e a vida continua, a cidade mudou completamente. Nós fizemos aí um trabalho dentro dos lojistas, ninguém entra sem máscara, todos entenderam que passamos a colaborar com o governo, cobrando das pessoas que estariam entrando nas lojas, cobrando das pessoas que estariam comprando qualquer mercadoria. Nós passamos a ser um vetor de cobrança. Cobrança de quê? Tem que usar máscara, na entrada passa o álcool gel, quando sai passa o álcool gel de novo. E, infelizmente, em alguns municípios que lançaram o lockdown falado, que aqui o Ministério Público quis entrar com lockdown, mas nós conseguimos mostrar que não valeria a pena entrar com lockdown. E, infelizmente, os municípios que entraram foram os que mais sofreram. Primeiro, as pessoas ficam agregadas dentro de casa. Segundo, as pessoas passam a não usar máscara e ninguém cobrar máscara. Terceiro, não passam a ter recurso para comprar o álcool em gel e fazer sua higiene correta. E quando eles passam a trabalhar, eles passam a ser cobrados de todas as maneiras. O nosso distrito industrial, que é o Polo Zona Franca de Manaus, nós, dentro dos decretos do governador, nós mostramos para ele que era muito mais sensível eles irem para as fábricas, onde eles teriam café da manhã, almoço e jantar, onde eles teriam médicos de cada fábrica, onde eles tinham transporte exclusivo para ir e para deixar na fábrica e levar para casa. Com isso, nós tivemos praticamente zero. Nós tivemos 100 pessoas do Distrito Industrial que pegaram Covid e todos eles devidamente acomodados. E no caso de hoje, nós temos 85% já do comércio liberado, mas nós acompanhamos junto com o governo, temos uma reunião por semana, o governador, o secretário de Saúde, a CDL, mais 2 secretários, o de Finanças
e o de planejamento, e aí, com isso, nós montamos uma estrutura. A saúde dizia, vamos salvar a vida. O comércio dizia, temos que salvar a vida não passando fome. Isso tudo aí deu um caminho muito ajustado e muito certo. Tiramos a parte de política, politicagem do sistema e passamos a ver, 1, saúde e 2, finanças. Por quê? Porque nós não poderíamos demitir tanta gente, não poderíamos fechar tantas lojas. Apesar disso, infelizmente, ficou um saldo de 1.500 lojas que vão fechadas, que não vão mais abrir, é uma pena isso aí. Agora a CDL vai começar a fazer um trabalho muito grande para a gente poder reabrir essas lojas de novo, que não vão mais abrir, fecharam realmente. Então nós estamos fazendo um trabalho. Agora nós vamos fazer um trabalho muito forte em contratação de funcionários, e já estamos desenhando esse processo, porque nós temos 30 mil pessoas que perderam o seu emprego. E perderam o emprego, não vão ter dinheiro como comer. E aí nós estamos preocupados com a fome. Junto disso tudo, o governo do Estado fez um trabalho de tirar os impostos da cesta básica, aonde nós conseguimos já aí mais de 100 mil cestas ser entregue para as pessoas cirurgicamente verificadas que realmente estavam passando fome. Todo um trabalho que nós temos o conhecimento, o Estado tem a estrutura e dentro disso unimos as forças dos dois e estamos dando o que há de melhor para a nossa sociedade, principalmente mostrando que já há 2 dias, mesmo com a abertura de 85%, nenhuma morte de Covid. A história de Manaus foi uma das histórias mais dramáticas do Brasil. Saiu de mortes e dificuldade no sistema para um momento agora de reconstrução, de retomada. É uma história de superação muito interessante. Agora, doutor Ralph Assayag, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também qual foi o pico lá, o período onde teve o maior número de casos registrados, dos casos mais graves de Manaus, qual foi a distância entre o pico da doença e a retomada das atividades econômicas? Nós tínhamos uma situação, durante o ano de 2019 todo, nós tivemos uma situação na parte hospitalar que o ex-governador que estava em Manaus destruiu. Então, nós já vimos com um problema muito sério na nossa área hospitalar. Muito, de saúde era precário. De repente, quando entra no mês de março, nós sentamos e discutimos que viria aí no dia 5 de março que estava acontecendo o Covid. E ele explodiu no dia 30, no dia 1º de abril. Ele explodiu. Imagine uma rede hospitalar com preparo nenhum, sem estrutura, caríssima. Nós tínhamos hospitais, como a gente diz, hospitais que são conveniados. Então, o governo do Estado pagava por cada leito colocado R$3.000, caríssimo. Então, ele usava 50% só do hospital, os outros 50% era para não pagar tão caro, e explodiu. Realmente houve uma contaminação violenta que ninguém estava esperando, os hospitais despreparados, os remédios despreparados, os médicos despreparados. Então, aconteceu no mês de abril todo, do dia 1º ao dia 30 de abril, foi um terror, porque nós não sabíamos nem para onde ir. E aí começou a abrir em vários hospitais, 10 leitos, 5 leitos, era muito pior. A partir da hora que conseguimos, no dia 1º de maio, ajustar, ter uma estrutura, ter 3 grandes hospitais com 850 leitos, só nos 3 hospitais, e resolver que todos os outros não iriam nenhum paciente para os outros, só nos 3 hospitais, os 3 hospitais criando um protocolo real, um protocolo realmente de não ter que entubar ninguém, fazendo tudo invasivo, fazendo dentro das cápsulas que foram criadas pela SAMEL, que inclusive foi em vários estados, chamado inclusive nesse momento, está em Boa Vista, salvando vidas, levando o seu sistema para lá, e pegou aqui e transformou esses 3 hospitais. Com o protocolo adequado, com essa estrutura adequada, mudou a nossa situação. Todos que entravam, começamos a superar de 50%, 70%, 80%, agora 100% sem morte. Isso ajudou muito essa estrutura. Agora nós emprestamos, inclusive, de um hospital de campanha que tinha da prefeitura, todo o equipamento, que tinha mais de 180 leitos, mais ou menos, nós levamos para Boa Vista para ajudar em Boa Vista, que ele não tinha estrutura para o hospital de campanha do Exército. Levou esses equipamentos para lá, porque já estavam prontos aqui. E esses equipamentos custando praticamente R$450, R$500, essas cápsulas que foram colocadas aqui dentro. Com o protocolo adequado, remédio justo, a quantidade correta, porque antes o remédio servia para todo mundo e alguns tinham problema cardíaco e acabavam morrendo porque o remédio dava um impacto muito grande. Com o protocolo adequado, foi verificando que às vezes tinha que tomar meio,
50%, 25%, salvava vidas e não matava de outra coisa, como fosse um infarto do coração. Com isso, nós conseguimos aqui, em 30 dias, praticamente o abril foi o nosso terror, e no mês de maio começamos a resolver o problema, tanto que nós imaginávamos no dia 15 de maio poder começar a abrir as lojas. Porém, nós fomos mais cautelosos, conversando com o governador, o próprio comércio, a própria CDL, disse: governador, não está ainda apropriado, nós precisamos reduzir ainda, e nós estamos tendo em torno de 30 mortes por dia, nós estamos entrando 40, 50 pessoas por dia nos hospitais. Ele achou devido, parabenizou inclusive o comércio, e aí nós passamos para o 1º de junho fazer a primeira abertura, já que nós tínhamos aí o segmento de drogarias, supermercados, postos de gasolina, material elétrico e material de construção aberto. O resto tudo fechado. A partir do dia 1º, nós fizemos uma lista onde iriam abrir 40% de toda a área do comércio. E do dia 1º de junho até o dia 15, quando foi dia 15 agora, nós abrimos um outro grupo, já estamos com 85% aberto, e nós não tivemos problema nenhum, acreditando e preocupado que os primeiros 15 dias seria de problema e que quando chegasse numa data como hoje, nós teríamos aí um crescimento muito grande de internação e falecimento. E não aconteceu, graças a Deus, pelo protocolo de entrada. Não é, eu vou esperar a pessoa ter qualquer coisa. Sentiu, já está aqui, o teu remédio já é esse. E isso mudou completamente. E aqueles que vieram com mais algum problema dentro do hospital, as cápsulas criadas pelo Hospital Samel, que deu um show realmente, que ajudou muito e foi inclusive para outros estados, ajudando também os estados, como eu falei agora, que eles estão agora em Boa Vista. Quero agradecer ao senhor Ralph Assayag, da CDL lá de Manaus, lá do Amazonas. Muito obrigado pelas informações, nos ajudou muito a entender como é que Manaus conseguiu superar os desafios tão complicados para a retomada das atividades. Muito obrigado. Agradeço a todos a informação do que nós passamos aqui. Realmente, em um mês foi muito duro, mas o protocolo real, firme, fez a diferença. Muito obrigado. Ralph Assayag, presidente da CDL lá de Manaus, lá do Amazonas.